Estava falando do último fim de semana deste ano, que é também o último fim de semana de governantes que comandaram o país nos últimos 4 anos, à frente dos governos estaduais, e 2 anos e muitos meses no caso do governo Temer. O presidente Temer vive a partir desta sexta-feira, da meia-noite desta sexta-feira, seu último fim de semana como presidente da República. Colhendo no noticiário de hoje 2 notícias que marcam um pouco a percepção geral em torno do que é o seu legado, do que está deixando Temer depois de um governo marcado por muitos acidentes, desde o seu nascimento, um acidente resultante não das urnas, mas de um trauma, como qualquer democracia registrará, que é um impeachment. Todo impeachment, por mais justificável que seja, por mais apoio que tenha da opinião pública, ele é sempre uma ruptura do processo natural de uma democracia que prevê que os eleitos concluam seus mandatos e passem aos seus sucessores, também eleitos, as faixas que simbolizam a transferência de poder. Temer hoje colhe duas manchetes, 2 notícias no ocaso de seu governo, nenhuma das duas boas para ele. A primeira é a avaliação de sua popularidade, né, o sentimento, a opinião, medida em pesquisa revelada pela Folha de São Paulo, Datafolha, dizendo que ele chega ao fim de seu mandato, de seu governo, melhor dizendo, com a pior avaliação dentre todos os presidentes da República, desde 1989, ano da primeira... do primeiro presidente civil que tivemos eleito, né, a partir daí. Desde 89, Temer chega ao governo com a pior avaliação dentre todos os presidentes, exceto o próprio Fernando Collor de Mello, que foi também alvo de um impeachment com grande apoio popular, que terminou avaliado por 68% negativamente da opinião pública brasileira, e Dilma Rousseff com 63%, o que configura um empate técnico com o próprio Temer, que ajudou a derrubá-la, despedindo-se Sua Excelência com 62% de avaliação negativa de seu governo. Segundo o Datafolha, o governo Temer é considerado ruim ou péssimo por 62% dos entrevistados, regular para 29% e bom ou ótimo para apenas 7%. É uma marca que não se encaixa, evidentemente, no discurso que o próprio Temer faz a respeito de sua gestão, e menos ainda no discurso que sua tropa de choque apresenta sistematicamente. Ontem mesmo foi feita uma divulgação, um balanço, uma espécie de balanço da gestão Temer, onde a pedra de toque expressa pelo Pitmarum, o ministro Pitmarum, foi a seguinte: estamos entregando o país melhor do que recebemos. Como se isso não fosse quase que uma fatalidade determinada pelo passar dos dias, considerando o país que Dilma Rousseff entregou para Temer compulsoriamente em função do impeachment. O governo Dilma estava conduzindo desastrosamente o Brasil, produzindo a maior crise que esse país já teve, tendo sido ela a maior crise que já aconteceu, jogando o país numa profunda recessão, com milhões de desempregados já consumados em sua gestão e a caminho em consequência do que ela fez ou deixou de fazer como presidente da República, com um modelo de gestão marcada fortemente pelo aparelhamento da máquina pública, pela corrupção e tudo mais, pela perda e ausência de rumos. Era evidente, era quase que inevitável que como o país não acabaria, porque países não morrem, apenas agonizam por mais ou menos tempo, era evidente, era inevitável que estar melhor hoje do que estava naquela época fosse uma consequência muito mais do passar do tempo, né, da simples sobrevida desse paciente, que aliás não morre nunca, como países não morrem, do que propriamente de políticas implementadas e tal. Não se pode negar a Temer e a sua gestão os méritos que eles próprios se atribuem em alguns aspectos, como por exemplo a questão de ter feito uma reforma trabalhista que está sendo ainda assimilada pela economia, com algumas críticas ainda, alguns indicadores que não
confirmam os prognósticos dos seus principais defensores, mas enfim, é percebida como um avanço a fixação de teto de gastos, né, da lei, da administração pública, a lei de responsabilidade fiscal. Sem dúvida, alguns ajustes ocorreram, mas muitos outros não só deixaram de ocorrer, como em alguns aspectos que marcaram a essência do apoio popular ao impeachment, não foram tratados com a severidade necessária, nem por Temer, nem por seu núcleo duro, nem por seu governo, nem por sua administração, sendo o principal deles a questão da corrupção, que permaneceu tão ativa na gestão Temer que ministros que o cercavam nas áreas mais íntimas da gestão palaciana tombaram diante de denúncias, estando pelo menos um deles, o senhor Gedel Vieira Lima, em cana hoje. Então, Temer termina o governo recebendo aquilo que mereceu, medido pela pesquisa do Datafolha. É o presidente mais impopular do país desde a redemocratização, exceto quando comparado com aqueles que sofreram ações de impeachment bem-sucedidas, Collor e Dilma Rousseff. Lembrando que, como cereja desse bolo, em relação a Dilma Rousseff, não dá nem para dizer que ele saiu com uma avaliação melhor, porque a avaliação feita pelo Datafolha o coloca em empate técnico com Dilma Rousseff. Não chega a ser algo que dê grande orgulho, a despeito, repito, do discurso oficial, para um gestor que surgiu consagrado por uma ruptura do processo de naturalidade democrática, como todo o impeachment é. Então, que Temer leve para sua biografia esse índice merecido de ser o presidente mais impopular do Brasil, exceto aqueles dois que sofreram impeachment desde a redemocratização. O outro lado da notícia, que também não é nem um pouco meritória para o senhor Michel Temer, está no principal destaque dado pela imprensa desde ontem ao anúncio do plano de 100 dias divulgado pela equipe do presidente eleito Jair Bolsonaro, definindo o que pretendem fazer o presidente eleito e seus ministros e sua equipe de trabalho a partir de 1º de janeiro e até o 100º dia inicial dessa gestão, né? O que emana com maior destaque deste plano de 100 dias é o fato de que eles vão submeter a pente fino as ações, as decisões de Michel Temer e de sua equipe nos últimos 2 meses, indicando um desconfortável sentimento de desconfiança, né, de desconexão entre o que possa ter sido feito nesses 2 meses por Temer e sua equipe e aquilo que o presidente eleito, legitimado pelas urnas em outubro, gostaria de ver implementado. O que joga para a tela da discussão algo bastante marcante. Se nós fizermos aí um retrospecto dos últimos das eleições para cá, nós veremos que não apenas no executivo federal, mas também no legislativo, no judiciário, várias ações, várias iniciativas, vários atos foram consumados, desde nomeações até decretos, até leis aprovadas em assembleias e no Congresso Nacional, direitos autoconcedidos por setores como o judiciário, etc. e tal. Tem um elenco de canalices montadas e perpetradas depois da eleição, ao apagar das luzes da administração e da legislatura federal e estaduais, que são a marca maior, né, de um tipo de política, de um tipo de apropriação do Estado brasileiro que é criminosa. Porque se as urnas disseram que querem alguma coisa numa determinada direção e definiram que um determinado governante não foi reeleito, o seu grupo não foi revalidado pelas urnas, haveria que se
compreender que o período entre a eleição e a posse do novo governante deveria ser um período de quarentena em iniciativas desse tipo. Não só não se observa nenhum tipo de quarentena, dizendo, bom, já que eu não fui vitorioso nas urnas, já que a minha legislatura está acabando e eu não me reelegi, então que eu tenha a compostura de não fazer coisas, não armar pautas bombas, não baixar decisões ou fazer nomeações que criem constrangimento ou dificuldades ou gastos para o próximo gestor, que afinal de contas não serei eu. E isto foi um carnaval, foi um festival, um sururu na zona, em todos os níveis que poderia ser. Nas assembleias legislativas, o que se fez foi uma barbaridade. Governantes em fim de mandatos, concedendo benefícios, vantagens, tomando decisões e tudo mais que não poderiam ser tomadas, repito, considerando que em outubro as urnas disseram para eles que não queriam que eles continuassem fazendo coisas como essas. E no plano do próprio governo federal a mesma coisa. Não fosse assim, não estaria, repito, como lead, né, como destaque dos 100 dias de Bolsonaro, os primeiros 100 dias do governo, passar um pente fino na gestão do senhor Michel Temer. É um coroamento, é uma coroa de flores da administração Temer com dois dizeres, né? Tem aquela coroa de flores com aquela faixa, vai uma para o lado, outra para o outro, né? Num lado vem saudades, queridos e tal, aí do outro lado da família não sei quem. Pois bem, a coroa de flores do governo Temer é: ao presidente mais impopular, exceto os empichados desde a redemocratização, está lá do lado da faixa, do outro, presenteamos com um ambiente, um sentimento de desconfiança, de desconexão com o governo que emerge das urnas e, portanto, legítimo, e que olha para este governo que se despede agonicamente com esta popularidade de quinta categoria, dizendo para ele, olha, desconfio do que você fez desde que a derrota ficou consumada. É ruim para quem está morto, se tiver um lampejo de ressuscitar, olhar para aquela faixa, fezar os olhos depois e dizer, puxa, foi a última coisa que eu vi nos meus últimos instantes de vida política. Olha que faixa pavorosa. Desconfiam de mim e não gostam de mim. Colhe Michel Temer o que plantou. Toca o barco.